Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta do Nectar 4 da Isotope que serve para fazer um ajuste automático de volume na voz. É uma ferramenta bem legal e muito útil, principalmente se você estiver tendo esse tipo de problema. Então, se você quiser conhecê-la, aprender a utilizá-la, só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei um trechinho de uma voz para a gente utilizar como exemplo, que está aqui nessa pista em azul. Já deixei também insertado o plugin. Na verdade, ele não é um plugin, ele é um módulo dentro de um plugin que é o Nectar 4 da Isotope, a versão avançada. Então, se você quiser utilizar esse módulo, você precisa adquirir o plugin Nectar 4 avançado da Isotope, que eu vou deixar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Percebam, visualmente falando, pela waveform desse trechinho da voz que eu separei, que a gente tem bastante diferença de intensidade sonora. Dá para perceber que esse trecho aqui tem menos pressão sonora que esse outro trecho aqui, ó. Então, eu vou dar o play para a gente ouvir, vou deixar, logicamente, o plugin bypassado. Percebam, além de vocês ouvirem e identificar essa diferença, percebam aqui pela monitoração da track a diferença de volume. Então, vamos lá. Oh, I'm just catching up with yesterday, and I don't know what to do. No, oh, I can't shake this feeling, this discontent in my mind. Antes de eu mostrar o plugin, duas questões importantes. Primeiro, normalmente não significa que é sempre assim, mas normalmente aplicamos um plugin como esse no início da cadeia de processamento da voz. Exemplo, se você tiver que aplicar um deesser, um equalizador, um compressor e um reverb na voz, esse plugin viria no início da cadeia de processamento. Por quê? É como se você estivesse ajustando o volume no momento da gravação, como se você fosse um engenheiro de gravação. A segunda questão importante é a seguinte: é natural, é super normal ter essa diferença de intensidade sonora na gravação de uma voz cantada. Tem alguns momentos da voz, durante uma música, que ela vai ter menos pressão sonora que outros momentos. Aqui a intenção, ao aplicar esse plugin, não é padronizar o volume da voz, deixando assim artificial, mecânico. A intenção é ajustar de uma maneira em que você tenha um resultado mais homogêneo, em que se refere ao volume, e mais harmonioso, para que a voz possa ter um destaque dentro da mixagem, sem que ela fique se sobressaindo demais em determinados momentos, nem que ela fique com pouco volume em outros determinados momentos da música. Então, vamos aqui ligar o plugin para que ele possa funcionar e vamos começar explicando essa ferramenta aqui, ó, Learning. Para que serve? Você vai selecionar um trechinho da voz, o trechinho indicado é normalmente aquele que tem mais intensidade sonora, no meu caso seria esse daqui, ó, e você vai reproduzir e vai acionar o Learn para que ele faça uma leitura e ajuste esse fader de volume. Esse fader de volume vai exatamente determinar a média de volume da voz. Então, se a voz ultrapassar essa média que você determinar aqui nesse fader, ele vai abaixar o volume dessa voz. Se a voz estiver com volume mais baixo, ele vai subir. Simples assim. Se você não sabe ajustar, você pode utilizar essa ferramenta que é o Learn. Então, basta selecionar um trechinho, dar o play e selecionar a ferramenta. Vamos lá. Oh, I can't shake this feeling. Ó, ele ajustou aqui e deixou para menos 13.2. Então, vamos seguir esse ajuste que ele fez aqui. Agora eu vou mostrar como configurar esses outros parâmetros. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem, masterização, produção musical, produção de VS, eu tenho vários cursos, são cursos muito bem avaliados. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. Só clicar, conhecê-los, eu tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Voltando aqui, nós temos então o fader que determina a média de volume para a voz, e aqui nós temos esses dois knobs,
o range e o strength. O range vai determinar exatamente o quanto de ajuste de volume que você vai trabalhar ali mediante essa medição no fader. Então, quanto maior essa numeração, chegando até 12, maior será o ajuste de volume. E você pode trazer aqui até para marcação em 0 dB, quando você não terá ajuste nenhum. Normalmente eu trabalho aqui em torno de 3, 4. Aqui em Strength, nós temos a sensibilidade de atuação. Seria mais ou menos comparando com a função do ataque e o release de um compressor. Se você deixar uma configuração alta, chegando aqui a 100%, ele vai ter uma atuação mais rápida. Se você trouxer aqui para o lado esquerdo, ele vai ter uma atuação mais lenta e mais suave também, mais harmoniosa também. Se você trouxer aqui para 0, logicamente não vai ter atuação nenhuma. Normalmente, eu trabalho aqui em torno de 40% a 60% dentro dessa configuração aqui. Eu vou deixar aqui em torno de 48%. Aqui embaixo nós temos essa ferramenta aqui, Tame Noises, que é uma ferramenta muito bem pensada desse plugin, que é o seguinte. Você tem ali, na gravação de uma voz, momentos em que o cantor está cantando, logicamente, e outros momentos em que ele não está cantando. Que você tem, às vezes, um solo, você tem ali uma passagem, uma introdução, alguma coisa do tipo. Se você aplica esse plugin na voz como um todo, se ele vai ajustar o volume para manter uma média, aquele momento em que não tem a voz do cantor, só tem um ruído de fundo, pode ter, às vezes, um ruído da boca, pode ter o ruído da sala, do ar-condicionado, seja o que for. Se essa ferramenta não estiver acionada, como ela já vem pré-configurada, né? O que vai acontecer? Ele vai puxar esse volume para cima, porque ele vai entender que o volume está baixo, logicamente, né? E ele vai puxar para cima. E aí você vai enfatizar esse ruído durante a mixagem dessa voz, o que não é interessante. De acordo com o manual, ele vem dizendo que essa ferramenta, quando acionada, ela funciona como se fosse uma edição da voz ou uma automação de volume na mixagem. Eu, particularmente, não entendo dessa maneira. Por quê? Se você tem muitos ruídos e você tem ali vários trechos em que não tem a voz do cantor, é melhor você editar cortando ou fazendo automação de volume, abaixando o volume naqueles trechos, do que você deixar aquele ruído. Por quê? Essa ferramenta ela vai apenas identificar que ali tem apenas um ruído e vai deixar de atuar. Não vai abaixar o volume, não vai recortar aquela sujeira, ela vai apenas deixar bypassado e vai atuar ajustando o volume no momento em que tem a voz cantada. Então, eu particularmente prefiro fazer edição quando eu pego uma voz que tem muito ruído de fundo. Aqui embaixo nós temos a ferramenta de sidechain, que nesse caso não vou entrar em detalhes, mas é uma ferramenta de sidechain, assim como de qualquer outro plugin, de qualquer outro processador. E aqui, finalizando, nós temos esse fader de mix, que você pode interferir na porcentagem que você quer do áudio com ou sem atuação desse plugin. Então, vamos mostrar na prática. Eu vou fazer uma configuração aqui para a gente entender como é que ele funciona. Vou deixar esse ajuste como ele já fez na configuração de Learning. O Range vou deixar em 6 mesmo. Strength vou trazer aqui para 50 e vamos dar o play. Vamos lá. Oh, I'm just catching up with yesterday, and I don't know what to do. No, oh, I can't shake this feeling. This discontentment in my mind. Não sei se vocês perceberam, aqui na marcação em torno de menos 12 decibéis, foi a média do volume. Aqui está configurado para menos 13, é mais ou menos isso. Aqui a gente vai visualizando, nessa região aqui, exatamente quando ele vai diminuir ou quando ele vai aumentar o volume desse arquivo de áudio. Percebam só. Aqui ele aumentou. Aí no silêncio, ó, ele manteve igual. Aqui ele abaixou. Abaixou.
Subiu, abaixou. This discontentment in my mind. E a média de volume sempre por aqui, ó. Exatamente como a gente configurou. Agora, para a gente finalizar essa aula, eu vou mostrar visualmente a diferença da aplicação desse plugin. Só que eu vou deixar uma atuação um pouquinho mais agressiva para vocês entenderem bem a atuação desse plugin em um arquivo de áudio como esse. Vamos deixar aqui em 70% e um range em 10 decibéis. Eu vou renderizar esse arquivo de áudio para a gente comparar a waveform. Então, vamos lá. Botão direito do mouse e dá um render. Pode ser um render mono, já que a voz está mono, né? Para a gente comparar o antes e o depois. Deixa eu fechar aqui o plugin. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Em vermelho, com a atuação do plugin. Em azul, sem a atuação do plugin. Perceba como ele foi ajustando o volume em todo o trecho que a gente selecionou. É lógico que aqui eu exagerei. Isso aqui não é o correto. Mas, visivelmente, fica perceptível a atuação do plugin. Vamos fazer aqui um comparativo entre o antes e o depois. Sem a atuação do plugin, Oh, I'm just catching up com o plugin. with yesterday. And I don't know what to do. No. Oh, I can't shake this feeling. This discontentment in my mind. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem um seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Quer conhecer os meus cursos? O link deles vai estar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!